Olá, gurizada, tudo bem com vocês? Iniciando mais um dia de aula, iniciando mais um assunto super importante. Hoje nós vamos trabalhar com base no livro de vocês, então corre lá, pega a apostila, faz as suas anotações, marca aqui com o cursor, e juntos nós vamos aprender mais um conteúdo aqui que é bem importante. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais, então, sobre a questão dos transportes, né? Então a gente vai analisar os transportes dentro da geografia e tentar entender, compreender, né, a sua importância para nós. É importante a gente destacar que os transportes, sejam eles aquáticos, terrestres ou aéreos, eles são super importantes para o processo de formação das redes comerciais e das redes de transporte entre pessoas. É importante a gente destacar que os transportes eles seguem um ritmo todo próprio, né? Se você olhar ao longo da história, vocês vão perceber que os transportes eles vêm sofrendo os grandes avanços nos últimos 100 anos, 200 anos, não mais do que isso. Se a gente for mais para trás na história, a gente vai perceber que os grandes transportes ou as grandes viagens ocorriam tanto pela questão aquática, com as embarcações, como também pelas caravanas que utilizavam tração animal, tanto cavalo como camelo e assim por diante. É importante a gente destacar também que os transportes eles são um tipo de sistema que se cria e que fica a serviço hoje, principalmente da questão comercial. O transporte é muito utilizado, né, para a gente desenvolver as práticas comerciais, do qual é impossível a gente hoje conseguir estabelecer, né, essa troca de balança comercial de um lugar para o outro sem utilizar os transportes. Outra coisa que é importante a gente destacar é que os transportes eles estão relacionados com o tipo de energia que nós utilizamos, né? E vale destacar aqui, então, a questão dos combustíveis fósseis. Eu sei que não é muito fácil a gente entender, mas os combustíveis fósseis, eles são todos aqueles que são de origem não renovável. Então, por exemplo, o petróleo é um combustível de origem fóssil que vai dar origem a inúmeros tipos de combustíveis que são utilizados nos mais diferentes tipos de transportes. Por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, e que vão ser utilizados na aviação, vão ser utilizados nas embarcações e também vão ser utilizados no transporte rodoviário. Deixa eu apagar aqui. O primeiro tipo de transporte que nós vamos estudar é o transporte aquático, né? Que é justamente aquele transporte que vai utilizar as embarcações, né? Tanto para o deslocamento de pessoas, como principalmente hoje, deslocamento de mercadorias. Então, existem algumas diferenças, tá? Primeiro aqui o transporte marítimo. Vamos virar a página juntos aqui. O transporte marítimo, ele vai utilizar esse recurso aqui para principalmente, e aí aqui está a chave do conteúdo, ó, principalmente o transporte de cargas, tá? E aí a gente vê algumas vantagens nesse tipo de transporte, como por exemplo, o deslocamento, né, próximo com outras modalidades, ou seja, ele se integra bem com outras modalidades. Ele é um transporte seguro, é difícil ocorrer furtos, né? Afinal de contas, existe pirataria, mas é muito hoje difícil, muito diferente do que foi na história. As embarcações elas acabam tendo um custo mais econômico, porque tu consegue deslocar uma grande quantidade de containers, né? Como você pode ver nessa imagem aqui, os containers nessas embarcações. Só que ela tem alguns problemas, e o principal problema talvez seja a questão, né, dos portos, né? Você não consegue chegar para todos os lugares com esse tipo de embarcação. É importante a gente destacar, por exemplo, o Brasil, que é um país que tem uma costa gigantesca, né, com várias praias. Não é todo lugar que essas embarcações conseguem aportar, então tu vai ter 2 ou 3 portos que são os principais aqui no Brasil, sendo que a gente pode destacar o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, e também podemos destacar aqui o Porto de Rio Grande, mais ao sul, que são importantes economicamente para o território brasileiro, mas tirando isso, você vai perceber que os outros portos são de capacidade menor, eles não conseguem fazer o aporte de embarcações muito grandes. Então, muitas vezes, se a encomenda, se o produto, se o recurso é para o Rio Grande do Sul, mas o Porto de Rio Grande não tem condição, vai ter que descer em São Paulo e aí fazer a viagem via terrestre, tá? Outra coisa que é importante a gente destacar é que além desse transporte marítimo, que geralmente faz a conexão de diferentes lugares, né? Faz a conexão, por exemplo, de um continente para outro, da China para o Brasil, da Europa para a Ásia, existe o transporte fluvial ou lacustre,
que nada mais é do que o transporte interno utilizando as hidrovias. Ou seja, é o transporte que também utiliza embarcação, mas vai utilizar essas embarcações dentro do continente, utilizando os rios, o leito dos rios, para formar, então, aqui o transporte rodoviário. Existem inúmeros rios ao redor do mundo que são importantes e que são utilizados para esse tipo de transporte. Vale destacar que o Brasil ele tem bastante rios que podem ser utilizados, né? Então a gente pode destacar, por exemplo, aqui o Rio São Francisco, podemos o Orinoco na Venezuela, o da Bacia Amazônica, né? Que nós temos ali inúmeros rios que cortam toda a Bacia Platina já é um pouquinho mais complicado porque é um rio de planalto, mas tem algumas áreas que você pode fazer esse transporte. E vale destacar que, sendo um rio de planície, ou seja, um rio em que não tem quedas d'água, é possível fazer esse transporte sem problema nenhum. Por que o senhor frisa que é importante que os rios tenham essa característica de rios de planície? Porque se o rio for um rio de planalto, quer dizer que a sua cabeceira, o lugar que ele nasce é um lugar muito alto e a sua foz, que é o lugar que ele termina, é um lugar muito baixo. Essa diferença entre onde nasce e onde deságua, se ela é muito alto o degrau, acaba criando cascatas, foz ou cachoeiras, né? Então você não consegue navegar. E aí, em alguns casos, vale a pena a criação das eclusas, que são como se fossem elevadores, que conseguem fazer o rio sair de um lugar mais alto para o lugar mais baixo e do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Um bom exemplo de eclusa é a eclusa do Panamá, que liga, né, o canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico pelo Estreito do Paraná. Desculpa, Panamá, não Paraná, beleza? Então, os rios também são utilizados como meio de transporte. Então, quando a gente fala de transporte de carga, a gente associa mais ao transporte marítimo, ou seja, aqueles que ligam os oceanos. E o transporte fluvial, a gente associa mais ao transporte de pessoas, é o que ocorre no interior dos continentes. Um dos transportes mais utilizados ao redor do mundo e que no nosso país não é tão valorizado assim é o transporte ferroviário. Olha só, o que acontece? Vou virar a página aqui. O transporte ferroviário, igualmente ao transporte utilizado nas embarcações, ele também está dividido em dois, certo? Então, nós temos o transporte que a gente vai chamar de ferroviário básico, que é o transporte que utiliza os trens, geralmente para transporte de carga. Então, no Brasil existe esse tipo de transporte ferroviário, e existe principalmente aqui o transporte para utilização, né, de rodovias para operação, principalmente escoação de riquezas como soja, trigo, milho, né? E o transporte metroviário, que seria esse transporte mais ligado à utilização urbana, né? Os metrôs. É uma pena, mas o nosso país, ele, nas décadas lá do início do século XX, lá nos anos 1930, 1920, ele tinha uma malha ferroviária, perdão, muito grande mesmo. A gente tinha mais de 37 mil quilômetros de estradas de ferro espalhadas pelo território brasileiro. O grande problema é que, com o passar do tempo, o Brasil foi deixando de investir nessas ferrovias e começou a investir nas rodovias, na criação de estradas. O brasileiro ele é um apaixonado por automóvel, isso é uma característica da nossa população. Nós gostamos do transporte individual, mas a gente sabe que o transporte metroviário ou o transporte ferroviário, eles são super importantes porque eles são baratos, eles são geralmente de custo-benefício alto e fazem com que a poluição das grandes cidades e os engarrafamentos sejam muito menores do que hoje estão. Se a gente for comparar, por exemplo, as grandes cidades do mundo, a gente vai perceber que existe uma grande diferença do tipo de transporte que se é realizado em São Paulo, que é uma megalópole, em relação a outras grandes cidades. Ou seja, as grandes cidades investem muito nesse tipo de transporte. É uma pena, porque o Brasil ele teve grandes problemas nas suas ferrovias, principalmente porque a malha ferroviária brasileira ela nunca foi unificada. O que isso quer dizer? Quer dizer que de um determinado trecho utilizava-se um tipo de trem e, consequentemente, um tipo de trilho. No outro trecho, ou seja, na continuidade daquele trecho, se utilizava outro trem e outro trilho. Ou seja, a gente não conseguiu interligar o território brasileiro da mesma maneira que as rodovias fazem.
Por exemplo, a BR-101, a BR-116, elas ligam o Brasil de norte a sul. Não seria muito legal se nós tivéssemos uma ferrovia que fizesse isso? Quem sabe se a gente pudesse viajar para um outro lugar, pudesse viajar, por exemplo, para o Nordeste brasileiro, ou o Norte, ou Centro-Oeste, ou Sudeste, utilizando apenas um trilho, né, que interligasse? Pois bem, nós nunca tivemos nem perto disso acontecer. Uma realidade aqui nossa é, por exemplo, a ligação de Porto Alegre a Canela. Se vocês sabiam que um dia Porto Alegre já foi possível você comprar uma passagem de trem e fazer a sua viagem de Porto Alegre até a cidade de Canela, ou seja, você conseguia fazer esse tipo de viagem. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, foi sendo sucateado os trilhos de trem e até pouco tempo atrás o trilho só ia até a cidade de São Leopoldo. Hoje foi expandido um pouco essa questão do metrô e ele vai até Novo Hamburgo. É uma pena, porque nós andamos para trás na relação da utilização das ferrovias. Por mais que possa parecer estranho, antigamente a gente podia ir até a Serra de Trem. Hoje a gente consegue ir apenas à cidade de Novo Hamburgo. Deixa eu apagar aqui. Então, o último meio de transporte que nós vamos trabalhar, último não, penúltimo, né? É o rodoviário, que é tão querido por nós aqui do território brasileiro, utilizamos tanto, né? O transporte rodoviário é um transporte relativamente simples de ser entendido, né? É o transporte que utiliza as rodovias. No Brasil, as rodovias são concessões tanto estaduais como federais. Então, ele é conhecido pela sigla BR quando ela é de nível federal e ela é conhecido com a sigla do estado quando ela é de nível estadual. Então, no nosso caso aqui, BR-101 seria uma rodovia federal. RS 0 alguma coisa seria a rodovia do nosso estado. Vale destacar também, querido, que os números iniciais, eles querem dizer se elas são latitudinais ou longitudinais ou se elas são viscerais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, cada vez que ela começa com um número, ela me indica de onde ela surge. Por exemplo, toda estrada que começa em 0, o ponto de partida da estrada é a capital, seja do estado ou do país. Por exemplo, RS 020. Se ela começou com 0 e depois o 20, quer dizer que ela nasce em Porto Alegre e vai até um determinado lugar. RS 030 nasce em Porto Alegre e vai para algum lugar. Entendido? Assim também como é BR. Se for BR 010, quer dizer que nasce em Brasília e vai para algum lugar. Cento alguma coisa. Então, 111, 101, 139, 140, quer dizer que ela é de norte a sul. Ela liga como se fosse, imagina a Rosa dos Ventos, ela vai ter a direção de norte para sul ou de sul para norte, como se fosse uma vertical. Se ela por exemplo, 239, 286, 249, 276, quer dizer que ela é como se fosse de leste a oeste, certo? Como se ela ligasse o ponto cardeal leste a oeste ou vice-versa, né? Não importa. Se ela for 3, quer dizer que ela é de nordeste para sudoeste. E se ela for 4, é de noroeste para sudeste. Entendido? Pensa na Rosa dos Ventos, que fica fácil de você entender. O senhor não vai cobrar isso na prova, mas é uma coisa legal da gente saber, né? Além desse transporte ferroviário, nós temos o transporte aéreo, que evoluiu muito nos últimos anos, né? O transporte aéreo, ele é bastante seguro ultimamente. Ele começa a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Com os chamados ases ases da aviação, né? E ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje é um tipo de transporte super utilizado, tanto para transporte de carga, como também transporte de pessoas. Além desse transporte, vale destacar alguns transportes que não transportam pessoas, parece estranho, né? Mas o dutoviário, que geralmente transporta gases ou líquidos, e o transporte elétrico, que geralmente transporta energia elétrica. Você já deve ter visto alguma torre assim, ó, em algum lugar com aquelas bolas de basquete gigantescas, né? Também servem para transportar. Aqui no caso, não transporta nenhum tipo de pessoas, mas transporta um tipo de serviço. Beleza?